A Fundação SCP é uma organização secreta confiada pelos governos de todo o mundo para conter e estudar indivíduos, entidades, locais, objetos e fenômenos anormais que desafiam as leis da natureza, que são sempre referidos como SCPs. Os objetos SCPs, se deixados fora de contenção, podem representar uma ameaça para os seres humanos, ou, pelo menos, para o senso de realidade e normalidade da humanidade. A existência dos SCPs é mantida sob sigilo pela Fundação SCP para evitar pânico em massa e caos, permitindo que a civilização humana funcione normalmente. Quando um SCP é descoberto, a Fundação SCP envia agentes para coletar e transportar o SCP para uma instalação da Fundação ou para contê-lo em sua localização de descoberta caso o transporte não seja possível. Uma vez que os SCPs são contidos, eles são estudados por cientistas da Fundação. Indivíduos adquiridos pela Fundação em prisões de segurança máxima e afins, denominados Classe D, são utilizados para interagir com SCPs perigosos, devido ao risco representado por esses SCPs e a capacidade de uso da classe da Fundação SCP possui documentação para todos os SCPs sob sua custódia, que pode incluir ou vincular a relatórios e arquivos relacionados. Esses documentos descrevem os SCPs e incluem instruções para mantê-los em segurança. Classes de objeto. Todos os objetos, entidades e fenômenos anômalos, necessitando de procedimentos especiais de contenção, são designados como uma classe de objeto. Uma classe de objeto é parte do modelo padrão de SCPs e serve como um indicador bruto do quão difícil um objeto é de ser contido. No universo, classes de objetos são destinadas a identificar necessidades de contenção, prioridade de pesquisa, orçamento e outras considerações. A classe do objeto de um SCP é determinada por vários fatores, sendo os mais importantes a dificuldade e o propósito de sua contenção. Classes primárias. Estas são as classes do objeto mais comuns utilizadas em artigos de SCP, e compõem a maioria dos objetos. Seguro. Objetos da classe seguro são anomalias que são facilmente seguramente contidas. Isso geralmente deve-se ao fato de que a Fundação pesquisou o SCP bem o suficiente de modo a que contenção não exija recursos significativos ou que as anomalias necessitam de uma ativação ou acionamento específico e consciente. No entanto, classificar um SCP como seguro não significa que manuseá-lo ou ativá-lo não apresente uma ameaça. Euclídeo. Objetos de classe Euclídeo são anomalias que exigem mais recursos para serem contidas completamente ou que a contenção nem sempre é fiável. Geralmente é porque o SCP é insuficientemente entendido ou fundamentalmente imprevisível. Euclídeo é a classe do objeto com maior extensão, e geralmente é um bom palpite que um SCP será desta classe se não se encaixar facilmente em nenhuma das outras classes de objeto padrões. Em particular, qualquer anomalia que exibe autonomia, senciência ou sapiência geralmente é classificada como entidade de classe Euclídeo, no mínimo, devido à imprevisibilidade fundamental de um objeto que pode agir ou pensar por si mesmo. Keter. Objetos de classe Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas consistentemente ou de forma confiável, com procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos. A Fundação frequentemente não consegue conter bem estes SCPs, devido a não possuir um entendimento sólido das anomalias, ou devido à falta de tecnologia para propriamente contê-la ou combatê-la. Um SCP Keter não significa que o SCP é perigoso, apenas que ele é muito difícil ou dispendioso de conter. Taumiel. Objetos de classe Taumiel são anomalias que a Fundação usa para conter ou contra-atacar outros SCPs ou fenômenos anômalos. Até a própria existência de objetos classe Taumiel é classificada para os mais altos níveis da Fundação, e suas localizações, funções e status atuais são conhecidos por poucos funcionários da Fundação, tirando o Conselho 5. Neutralizado. Anomalias neutralizadas são as que não são mais anômalas, ou por serem intencionalmente ou acidentalmente destruídas e desabilitadas.